Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre uma parte do documentário que trouxemos no último vídeo e fez um enorme sucesso. Então vamos apresentar quem é o autor do documentário e logo em seguida, talvez aí na semana que vem, vamos postar então o documentário completo. Realmente temos muitas informações aí, nem vamos fazer a nossa propaganda do começo do vídeo. E antes de mais nada, gente, queríamos exatamente trazer essa reflexão em um mundo onde apenas pessoas, né, que não fazem parte do grande conselho aí, né, científico, qualquer universidade que você entre, você ou faz parte, né, daquelas ideias, ou você está completamente fora. Então dependemos dessas pouquíssimas, né, pessoas que nos trouxeram aí o que tem de real no mundo. E óbvio, né, que elas são perseguidas aí, o conteúdo delas, né, não são conhecidos, tá certo? E nos faz pensar, imagine então se não tivéssemos, né, esse monopólio da ciência, esse monopólio, né, do conhecimento, o que nós não saberíamos, né? E por incrível que pareça, né, gente? Assim como descrito ali no livro do Dan Brown, o símbolo, né, o símbolo perdido, temos todas essas informações em um único livro, o livro mais vendido da história, que é exatamente a Bíblia. Sempre que nos confrontamos com algo assim, não é mesmo? Podemos nos certificar que o que está narrado na Bíblia é a verdadeira história da humanidade. Impressionante, né, gente? Então, a nossa arqueologia, né, a nossa ciência trabalha aí com todo afinco para fazer com que a história bíblica seja errada. E quando temos, né, esses pequenos lampejos aí da verdade, cada vez mais vemos então que o que está escrito ali é a verdade. Tá certo? Pessoal, trouxemos então, né, no último vídeo esta pirâmide com o olho em cima, e muitas pessoas falaram, né, que fica claro que é o olho esquerdo. Na verdade, pessoal, se a gente der uma olhadinha aí, né, na peça original, de novo, né, o olho em cima da pirâmide, ele é diferente daquele símbolo do olho no meio da pirâmide, ele é diferente daquele símbolo do olho de Horus, tá certo? Exatamente porque esse olho é o olho dos guardiões, tá certo? Dos guardiões que caíram, né? O papel deles era exatamente cuidar da humanidade. Eles se rebelaram e caíram e na verdade trouxeram, né, tudo de ruim que temos aí. Muitas sociedades secretas, né, continuam mantendo esses conhecimentos terríveis que só trazem destruição, e não é à toa que toda a sociedade secreta tem pelo menos, né, um símbolo aí que lembre, porque esse é o símbolo muito antigo do conhecimento dos guardiões. Então, quando a gente vê, pessoal, o olho esquerdo, né, todo mundo fala por causa da glândula lacrimal, né, não, dá para você ver pela posição do olho. Aí sim, estamos falando do olho de Horus, né, que já era aí um filho dos caídos, não era um caído original, ele já era um filho, né, dos caídos ainda, entre deuses com deuses. Não tinha entrado o sangue humano ainda, né, o sangue humano vem só depois que a gente lê fartamente, né, gente, nas outras mitologias, os semideuses, né, chamados semideuses, que é exatamente um pouquinho do sangue humano, junto com o sangue dos caídos, que foi exatamente o motivo deles terem caído, não é mesmo? Os deuses começaram a se relacionar com as mulheres humanas e isso não era permitido. Então sempre que a gente vê o olho esquerdo é exatamente o olho de Horus. O olho lá dos guardiões, ele não é um olho esquerdo, ele é um olho que não dá exatamente para saber, porque é o símbolo deles, tá certo? Quem quer, pessoal, entender essa história, né, do Horus especificamente, que sim, né, estava muito próximo ali dos caídos, assista esse filme de Deuses do Egito. Realmente, gente, impressionante esse filme, impressionante. Eu acredito, né, o Hollywood aí, fora o lixo atômico que é,
em muitos filmes, sim, né, eles trazem exatamente esse conhecimento escondido, né, que não pode ser dito, está ali apenas nas sociedades secretas, mas Deus é tão maravilhoso, magnânimo, nos ama tanto, que ele também deixou, né, esse conhecimento. Olhem que loucura, em qualquer hotel que você for, no mundo você tem ali uma Bíblia. Então, exatamente essa a lição, né? Não importa o quanto esses humanos aí degenerados queiram destruir a história, em qualquer lugar que você for, né, principalmente no Ocidente, no Oriente, não sei se é assim, acredito que não, né? Porque a Bíblia é vista como sagrada aqui no Ocidente, né? Então, qualquer local que você for aqui, um hotel, você tem ali a Bíblia, né? Qualquer igreja que você entrar, qualquer templo, você tem ali, então, a verdade, tá certo? Então, que coisa maluca. Tanta ciência, tanto estudo, tanto conhecimento, quando, na verdade, né, a verdade está ali tão próxima de nós. Então, esse filme mostra realmente, inclusive, né, os deuses gigantes, então, tanto o Horus, né, quanto o Sete aqui, ó, que tira o olho, olha, né, impressionante, não é exatamente, né, a pirâmide aqui, ó, tanto o Sete, né, que tira o olho do Horus por causa ali do seu pai, né, são gigantes, e aí mostra diversos outros deuses. Ra tem uma figura muito linda também, que é de Ra, né, segurando Apophis, que seria aí um demônio pior que todos os outros, né, pois ele realmente destruiria toda a humanidade, é a única função dele. Temos Thoth também, o Thoth é o Pantera Negra, né, o deus ali, né, do conhecimento, que na Grécia era chamado de Hermes. Então realmente é um filme aí, pessoal, muito completo. Quem tem, né, conhecimento, quem tem curiosidade de saber como foi a história de Horus, ele realmente explica muito bem nesse filme. Fora, né, todas as coisas aí que Hollywood sempre coloca para atrair as pessoas. Então, a gente vamos falar especificamente deste documentário, né, que fora aí tudo que a gente já mostrou, vamos trazer também ele completo. Ele foi feito pelo Klaus Dona. O Klaus Dona, gente, ele não é, né, o único arqueólogo que faz esse tipo de trabalho, tá certo? Tem vários outros aí que trouxeram esses questionamentos e são completamente, né, banidos da ciência exatamente por não rezarem, né, essa cartilha aí, entendeu? Então tem também um arqueólogo que já falou que seria impossível as pirâmides terem aquele formato, né, aquela textura, ou seja, ela é muito mais antiga, né, do que a civilização egípcia. Novamente, né, nos remete aí a essa civilização dos caídos. Então tem vários outros que questionam, mas é claro, todos eles são banidos. Pegamos essa matéria então desta revista Enigmas, é muito interessante. Vamos entender então o Klaus Dona, Indiana Jones austríaco. Artista plástico por formação, curador e pesquisador, Klaus Dona tornou-se conhecido pelo instigante trabalho de exploração arqueológica, gente, aí, né, ao redor do mundo. Suas expedições partem desde sua terra natal, Austrália, até cantos escondidos do Equador, Guatemala ou Sardenha. Descubra um pouco mais então sobre o trabalho. Tem muita coisa legal esse texto, gente. Ele vai nos fazer entender por quê, né? Por que a nossa ciência moderna esconde tanto isso de nós. Respeitado pela abordagem nada convencional sobre arqueologia em suas investigações, Klaus Dona tem desvendado vários mistérios e organizado expedições ao redor do mundo devido à sua vasta experiência com o universo das artes e explorações históricas. Muito do seu trabalho como colecionador e investigador ocorreu durante a sua estada como curador, hein, gente? Olha só, de Habsburg House of Austria. Dona tem como principal missão trazer ao público suas descobertas arqueológicas sobre artefatos que não se encaixam nos padrões de nossos tempos, tais como esculturas, crânios de cristal, escritos, entre outros achados. Ou será, né, gente? Vou fazer um parênteses aqui. Ou será, né, que na verdade a nossa visão científica simplesmente não se encaixa na história, né? Porque para entender um monte de bobagem que falam hoje aí, realmente você tem que se fechar a tantos absurdos, né, que existem aí comprovadamente de locais, de artefatos, e mesmo assim achar, né, que o ser humano veio ali de um monte de macaco, né, e se tornou aí em 10 mil anos tem uma civilização, né?
Ideia ridícula, simplesmente insustentável para quem já leu 2 livros na vida, né? Esses mais de 3.500 objetos, olha só, 3.500 objetos, gente, denominados UParts, do inglês out of place, artifacts, ou artefatos fora do lugar, de contexto, são elementos que exibem características que não podem ser explicadas pela arqueologia tradicional, por apresentarem qualidades fora do padrão histórico ao qual deveriam pertencer pelo menos pelos sistemas de datação. Algumas das suas mais famosas pesquisas envolvem as pirâmides submersas de Yonaguni, encontradas em 1985 no litoral japonês próximo às ilhas Ryukyu, pelo mergulhador Shiro Arataki. As formações têm cerca de 200 metros de largura e 140 de extensão, com altura de aproximadamente 26 no ponto mais alto. Tais achados, a cerca de 25 metros de profundidade, causaram desconforto entre membros da comunidade científica que afirmam terem sido construídas naturalmente. Gente, olha que coisa ridícula. Gente, como que a gente pode ser tão besta, né? De acreditar nessas histórias, gente, né, científicas. Gente, a ciência hoje é o pior dogma, né, que existe. Cara, imagina você ver um monte de pirâmide, obviamente geométrica, embaixo d'água, e os ditos, né, cientistas dizendo que aqui não tem nada para se ver, né, que nem o corre que a polícia vem aí. Não, aqui não tem nada para se ver, é tudo natural. Cara, como natural, né? Olha a explicação da ciência, gente. E interessante também, tá, pessoal? Essas pirâmides aí, elas têm no documentário completo que eu vou postar aqui em seguida, tá? Olhem o que a ciência é capaz de falar, gente. É muito absurdo. No entanto, Dona observa que no topo de 2 dessas formações foram descobertas esculturas de animais. Um pássaro semelhante a uma águia e uma pedra gigantesca no formato de uma tartaruga. Como afirma Dona, a natureza, apesar de perfeita, ainda não está esculpindo, né, de maneira tão precisa. Imagens revelam estruturas simétricas e perfeitamente esculpidas, como escadarias e retângulos em ângulos exatos. Evidências, de acordo com Dona, de que seriam construções humanas. Olhem só, gente, como pode alguém estuda, se forma. Gente, não tô falando faculdadezinha de esquina não, hein? De terceiro mundo. Tô falando nas top aí do mundo, cara, né? Nas maiores universidades, Cambridge, universidade de 500 anos, 1000 anos aí. O cara vê uma coisa dessa e fala, é natureza, daqui não tem nada para se ver. Bola pra frente, meu Deus. Além das descobertas de sítios arqueológicos fora do comum, Klaus Dona é um respeitado colecionador de artefatos de origem curiosa e anômala. Uma das mais instigantes é a tigela de ferro, descoberta em Thomas, Oklahoma, Estados Unidos, 1912, e apresentada por Dona em uma exposição em Viena em 2001. Que coisa, né, pessoal? A gente pensa assim, olha, né? Tem como provas arqueológicas a Grande Pirâmide, né? Então os caras antigos lá que caíram e maltrataram tanto a humanidade, né? Fizeram tantas agruras com a humanidade, sempre é importante lembrar isso. Bom, eles ficaram por ali, né? Eles não estavam no mundo todo. Não, é ao redor do mundo. Os caras dominavam tudo, não é um lugar apenas ou outro, gente. É tudo. A peça que estava envolta por uma camada de carvão datada de 312 milhões de anos. Ah, não, mas para isso não serve, né, gente? Para isso não serve. A ciência fala que a Terra tem, né, 7 trilhões de anos. Mas aí, então, tá bom, pelo que você tá falando, olha, como que essa tigela tem 312 milhões de anos, né? Não, mas para isso aí não serve, tá? Ah, obrigado. Logo foi refutada por céticos, claro que é refutado, né? Que afirmaram ter sido provavelmente incorporada ao carvão pouco antes da descoberta. Porém, após análise do mineral residual, não há indícios de que tal subterfúgio tenha sido utilizado por desacreditadores, além do fato de que se descobriu que o carvão era originário de uma mina na região em
Wilburton. Então é assim, gente, como que a ciência hoje em dia basicamente funciona, né? A gente tem aqui a nossa historinha, história da carochinha para descrever tudo, a origem do homem, a origem do universo. O homem não tem alma, não existe Deus, né? O universo tem um trilhão de anos, o homem é uma zica da natureza, o homem veio do macaco, né? Bateu dois genes ali, pum, nasceu o homem com inteligência. Não tem nada disso. Isso é a nossa história, é o nosso dogma. Se o que você está trazendo vai contra o nosso dogma, você é um herege e você tá, né? Não vamos te queimar em praça pública, se bem que tem alguns que são, claro, né? Mas vamos apenas te desacreditar. Isso, né? Nos dias de hoje, se não colocar alguma denúncia aí de assédio, alguma coisa dessa na cômoda do cara, né? Infelizmente é assim que funciona. Vejam aí. Só faltava também, né, pessoal, verem isso daí e falarem que foi um acaso da natureza que criou, né? Essa ciência, viu? Não é à toa, hein, pessoal? Vocês viram que outro vídeo. Olhem o que se tornou o mundo, gente. Mais um parênteses. Olhem o que se tornou o mundo. O vídeo passado, cara, eu só trouxe, né, aquele artefato magnético que brilha na luz negra, com o olho na ponta e uma pirâmide. Só isso. Não falei nada. O YouTube já colocou que Terra plana. Terra plana. O YouTube botou um link. Conforme artigo, tal, Terra plana é um conceito antigo, primitivo, ridículo. Cara, eu nem falei nada disso, né? Nem falei nada, não citei esse termo. E os caras colocam isso daí. Que coisa, hein? Um outro achado espantoso apresentado por Dona em suas expedições são fragmentos de um esqueleto gigante encontrado no Equador em outubro de 2012, em Xaigai, Minas, que curiosamente significa cemitério dos deuses. O quê? Você está me dizendo que tem gigantes que eram chamados de deus, assim como na Bíblia, assim como no filminho de Hollywood, olha, né, que o Horus era gigante, que absurdo. Após análise, cientistas do grupo Smithsonian, gente, eu tive, né, a oportunidade de ir no Museu Smithsonian. Guardem, quem não sabe, gente, quem é Smithsonian, guardem. Esses caras são os donos da ciência, os donos dessa verdade de hoje em dia. Afirmaram que os fragmentos pertenciam a um esqueleto humano 7 vezes maior do que o tamanho regular, pessoal. 7. Quem acha, né, que gigante, né, 2,5 metros, 3, 7 vezes maior, medindo cerca de 12 metros. O fato que causou o maior espanto foi que os cientistas que atestaram a veracidade foram demitidos logo após o estudo. Não me diga, é mesmo? O Smithsonian mandou embora. Isso que os caras ainda tiveram, né, liberdade de ter exposto o que deduziram. Porque normalmente, meu amiguinho, um artefato desse, hoje em dia que tem internet e tudo, né, chega para ser analisado, some, acabou. Onde tá? Eu trouxe aí, não sei, acabou. Até o momento, nenhuma análise refutou os resultados obtidos pelo grupo de pesquisadores. Olha os ossões aí, meus amigos. Brincadeira, né? Meu Deus, imagine o que não tem essa história aí. Uma curiosidade presente em inúmeros objetos da coleção de Klaus, provindos do Equador, é que em alguns detalhes entalhados nas peças brilham sob luz azul ou negra, já falamos, né, no outro vídeo. Esse efeito ainda não foi explicado pelos cientistas, uma vez que ele pode ser visto em diversos objetos de diferentes composições e materiais. Será que os cientistas vão falar também que é criado naturalmente, pessoal? Um exemplo é um conjunto de jarro e pequenas taças feitas de jade, cujos entalhes assemelham-se a números maias. No jarro, a representação de uma constelação Órion, sempre Órion, hein, pessoal? Falamos, né, no último, as pirâmides do Egito, né, aqueles desenhos que estavam embaixo daquele artefato, né, em forma de pirâmide, e outras estrelas está em perfeita simetria ao original. O mais espantoso, segundo os cientistas, é o fato de que os dois lados do objeto, interno e externo, estão magnetizados, porém o lado interno é ultramagnetizado, enquanto o externo quase não apresenta magnetismo. Esse fenômeno, de acordo com as leis da física conhecida, não é possível, visto que o material
é o mesmo em ambas as partes. Isso significa que a magnetização deveria ter a mesma intensidade por todo o objeto. E aí, mais um parênteses, meus amigos. Se os caras, né, tomam um líquido, né, magnético, imaginem vocês o que esse magnetismo, pessoal, não poderia nos ajudar em doenças, em câncer, um monte de problema. Além, né, na questão, lembrem-se aquele experimento com ratos, né, que foram submetidos a uma pressão magnética forte e se tornaram mais violentos, cometendo atrocidades que jamais fariam sem o magnetismo. O que será que eles não estão usando, né, dessa energia para nos deixar exatamente mais violentos, né, gente? Para exatamente servir melhor aí aos guardiões que estão, né, com o grande olho aí. Que coisa. Que coisa. E aí está, gente. Também, pessoal, está no nosso vídeo, né, do documentário completo que vamos postar. Tem essas jatos também impressionantes. Tem uma questão de constelação. É inacreditável, pessoal. Inacreditável. Realmente impressionante. Uma das teorias de Dona que mais fascinou o público e seus admiradores é que pode ter existido uma civilização global em nosso planeta, né? E isso é impressionante também, né, gente? Mesmo esses caras, né, que já estão fora da Matrix, eles não conseguem enxergar o óbvio, né? Você não precisa, né, de uma teoria, você não precisa ser um revolucionário. Meu Deus, é só ler o que está na Bíblia. Lá estava escrito. Era a civilização antediluviana. Qual é o problema? Dona faz essa afirmação baseada nas evidências arqueológicas de diversas formações em todo o globo, tais como pirâmides. Se bem que, né, gente, pode ser também que ele nem fale, né, nem cite a Bíblia, porque hoje em dia, como tudo é o trocado, né? Se você citar a Bíblia sendo um cientista, você, tá expulso, né? Porque você simplesmente não pode citar. Olha como os valores estão, né, invertidos. Elas existem em todos os continentes e datam de muito tempo antes de haver tecnologia capaz de mover as partes estruturais ou materiais utilizados para seu erguimento. Um dos objetos da sua coleção é a famosa, olha aí, gente, pirâmide com olho, cujos entalhes apresentam os tijolos da formação, um olho no topo e círculos dourados em sua base, representando a constelação de Órion, além de uma escrita não identificada. Esse artefato é a típica representação piramidal encontrada por toda a parte, desde a América do Sul, norte do México, além da Europa, Ásia e África. Era, gente, um governo único. Novamente, a estrutura brilha sob luz negra e o olho expõe uma coloração amarelada, como a de um réptil. Ah, aí faz mais sentido, né, gente? Não ser o olho esquerdo e sim o olho de um réptil. Ademais, esta pirâmide assemelha-se demasiadamente com a representação do símbolo maçônico e a imagem que pode ser encontrada em notas de dólares. A escrita foi traduzida pelo renomado professor universitário Kurt Schildman, poliglota e hábil em mais de 40 idiomas que atestou estar escrito: "Chega o filho do Criador, the Son of the Creator comes." Que criador, né, gente? Será que é o mesmo arquiteto do universo, né? Eu acredito que sim. Que eles chamam de criador, né? Klaus Dona afirma ter encontrado essa misteriosa escrita em diversos outros países: Estados Unidos, Colômbia, França, Malta, Turcomenistão, Itália, sempre em pedra e terracota. Dessa maneira, Dona elaborou a teoria de que poderia ter havido uma civilização global cujo idioma era comum em todas as regiões. Olha, exatamente como falavam antes da Torre de Babel, né? Olha só. Estranho, né? Que coisa. O que remete à ideia de que o sânscrito pode não ter sido o primeiro idioma a ser falado por parte dos habitantes da Terra e de que pode ter havido um outro grupo de nativos na Terra que colonizaram as diversas áreas, levando seus conhecimentos, tecnologias a inúmeros lugares. Isso explicaria a repetição de padrão arquitetônico e de costumes detectados nos artefatos, edificações e ruínas em vários países, por vezes distantes milhares de quilômetros um dos outros, que também fala no documentário, né, gente? As pirâmides aí
no mundo inteiro igualzinha, sempre com o mesmo motivo, né? No entanto, a comunidade científica internacional refuta a ideia. Não me diga, embora não apresente outra teoria que explicasse tal padrão, alegando que não há justificativa comprovada ou estudos mais aprofundados sobre o assunto. Então assim, né, gente, vamos lá. A gente hoje, né, tem que ouvir na escola que o homem veio do macaco porque um velhinho barbudo foi numa ilha lá de Galápagos, ficou analisando, né, as tartarugas, não sei o que, pum, o homem veio, né, do macaco, né, a ameba vai vir a girafa. E a gente tem que aceitar, não tem uma prova, aliás, muito pelo contrário, já que falei isso aqui, eu vou falar de novo, lá na área do informante, né, tem uma série sensacional que diz exatamente isso, 1000 PhDs ao redor do mundo comprovaram cientificamente que ao longo dos anos, né, a modificação genética, ela não apenas não evolui, como ela involui. Então a entropia física não existe apenas, olha que legal, né, no exterior, mas no interior também, né, em termos aí celulares, as células se degeneram e não tem nada de evolução. Isso já está provado hoje, mas claro que ninguém aceita, né, ainda é ensinado na nossa escola que o homem veio do macaco, e que coisa maluca, né? Então, só do velhinho barbudo ter ido lá e falado isso aí, todo mundo aceitou. Mas, cara, tem aí, ó, 3.500, cara, artefatos, né? Mas não, ainda não é suficiente para você comprovar isso. Que legal, pessoal, que ciência linda, né? Por conseguinte, Klaus Donner é considerado um subpesquisador, galera, um subpesquisador. Suas descobertas não são respeitadas ou aceitas, não me diga, né? Olha que chocado. Pois é denominada como um arqueólogo espiritualista. Nossa, eu acho que o que a gente acabou de ver aqui, gente, é espiritual, né? Não existe no mundo físico, né? Acho que ele recebeu uma intuição. Que louco, né? Aparentemente, sua abordagem inovadora, em que tenta unificar aspectos históricos e espirituais, é avaliado como uma subciência para muitos especialistas. Claro, né, a gente vai contra a cartilha, tá lascado. Embora refutado, o talentoso artístico de Klaus Donner é irrefutável e bem recebido no universo das artes. Sua exposição Mistérios Não Resolvidos teve sucesso por onde passou. Inegavelmente, os diversos objetos que causam perplexidade, como os crânios alongados encontrados por toda a América Latina, ou crânios feitos de cristal e pedras semi-preciosas, nos convidam a uma reflexão sobre nosso passado e nossa história, consequentemente, obrigando-nos a ponderar sobre a formação de nossa civilização, questionar postulados que até então não poderiam ser discutidos. Sem dúvida, a maior contribuição de Klaus Donner é seu incansável desejo de verem respondidas as questões que formulamos desde o início dos tempos. Então, gente, vou dar uma notícia ruim, né? Não vamos morrer, pessoal, sem saber mais nada do que está além da Bíblia. Porque quando se descobre alguma coisa, né? Antigamente, vê que o Klaus Donner é velhão, né? Antigamente ainda se podia, né, fazer uma análise e era simplesmente não aceita, acabou. Hoje não, né? Hoje somem, claro, com os artefatos, que qualquer um hoje pode gravar e mostrar como a nossa ciência está errada. Então, gente, vamos morrer sem saber, né, através da ciência, o que temos realmente de verdade para nos conectar com a verdade é a Bíblia, escrita aí pelo Criador. Triste, né, pessoal? Mas a verdade, né? A verdade humana, devido, né, a toda a degeneração humana, tantas vezes que o homem foi contra os ensinamentos, foi contra as leis do Criador, né? Nos encontramos, infelizmente, nesse limbo, e é isso daí. O que nos resta é exatamente ignorar, né, essa ciência fajuta, boba, gente, a ciência é boba, né? De novo, pegam um livro que o cara fez viajando para uma ilha, olhando a natureza, e aquilo é a verdade fundamental. E quando você tem pirâmides, artefatos, coisas absurdas, não é aceito, é subciência. Então, meus amigos, vai de nós realmente ver isso daí e sempre nos decidir pela verdade. Espero que tenham gostado, deixem aí comentário. O nosso próximo vídeo, então, vai ser esse documentário completo, tá certo? E muito obrigado a todos aí que curtiram o último vídeo.
comentaram, graças a tantos comentários que nós trouxemos esse aqui e vamos trazer o próximo. Que todos tenham um excelente dia, um grande abraço!